Gente, dando continuidade, no vídeo anterior, eu fiz a questão 4, só que cortou o item D da questão 4, que pede pra gente fazer o seguinte: quanto tempo levará o móvel A para percorrer 90 metros? Ele quer descobrir o tempo que o móvel A vai levar para percorrer 90 metros. Então, a gente vai pegar a função do móvel A, que é igual a 30 mais 20t, e no lugar do espaço final, a gente vai substituir por 90, né? Então, vai ficar 90 igual a 30 mais 20t. Então, passando 30 para o primeiro membro, eu tenho 90 menos 30 igual a 20t. Então, 90 menos 30 é 60 igual a 20t. Então, t vai ser igual a 60 dividido por 20, t vai ser igual a 3 segundos, ok? Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz o seguinte: a figura mostra dois pontos materiais A e B em movimento uniforme, com velocidades respectivamente iguais a 8 metros por segundo para o ponto material A e 10 metros por segundo para o ponto material B. Nessa reta, vocês podem observar, ele vai dar tanto para o ponto material quanto para o ponto material A, quanto para o ponto material B, as posições iniciais de cada um desses móveis. No item A, ele pede o seguinte: quais são as funções horárias das posições dos movimentos de A e de B? Ou seja, eu vou montar a função horária do ponto material A e do ponto material B. Então, eu vou escrever a fórmula da função horária e vou substituir o espaço inicial. Então, a função horária no ponto material A vai ficar 30 mais 8t, e a função horária do ponto material B vai ficar 70 mais 10t. No item B, ele pede o instante em que a distância entre os dois pontos é 100 metros. Então, eu quero um instante em que a distância entre os dois pontos é igual a 100 metros. Então, para mim encontrar a distância entre dois pontos, eu tenho que fazer a diferença entre esses dois pontos. Então, eu vou pegar a equação, a função horária de B menos a função horária de A e igualar a 100 metros, porque elas duas têm que ser igual a 100 metros. A diferença entre elas tem que ser igual a 100 metros. Depois eu vou substituir, que vai ficar 70 mais 10t menos, abre parênteses, 30 mais 8t igual a 100. Resolvendo e eliminando aí o parênteses, eu vou ficar com 70 mais 10t, fazendo jogo de sinal, menos com mais, menos 30t, menos com mais, menos 8t igual a 100. 10t menos 8t é igual a 2t, 70 menos 30 é 40, 40, quando passado para o segundo membro, fica negativo, então fica 100 menos 40, que é igual a 60. Então, vai ficar t igual a 60 dividido por 2, t sendo igual a 30 segundos, ok? Vamos para a questão 6. Diz o seguinte: duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura a seguir estão indicadas as velocidades das esferas e as posições que elas ocupam em cada instante. Então, eu tenho a velocidade das esferas, que vocês podem observar aí no livro de vocês, e o instante que elas ocupam. O que é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o seguinte: as esferas irão colidir na posição correspondente a. Se as esferas irão colidir, eu quero descobrir um ponto de encontro, ok? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é montar as equações horárias ou as funções horárias de cada uma dessas esferas, tá? Isso eu vou chamar de esfera A e esfera B, tá? A primeira esfera está com velocidade de 5 centímetros por segundo, a segunda esfera com 3 centímetros por segundo, o espaço inicial da primeira é 10 e da segunda é 14. Substituindo, a primeira equação vai ficar o quê? Espaço da esfera A, espaço final da esfera A é igual a 10 mais 5t.
Da esfera B, vai ficar espaço da esfera B igual a 14 mais 3t. Como eu quero o instante em que elas, a posição em que elas irão colidir, né? Então, quer dizer que elas vão se encontrar. Então, uma vai ser igual à outra. Então, vou igualar essas funções horárias e vou resolver. Aí, vai ficar 10 mais 5t igual a 14 mais 3t. Resolvendo, eu tenho 5t menos 3t, né? Vai ficar 2t. E eu vou ter 14, passando 10 para o segundo membro, menos 10, que é igual a 4. Então, t vai ser igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2 segundos. Eu encontrei o tempo, mas eu quero encontrar a posição. Então, eu vou substituir em uma das equações. Aí, eu peguei A. Então, vai ficar a posição de A igual a 10 mais 5 vezes o tempo, que é 2, né? Então, a posição que elas irão se encontrar ou colidir vai ser 20 centímetros, que é o item D, né? Questão 7 diz o seguinte: dois motociclistas, A e B, partem de um mesmo ponto de uma estrada retilínea, com velocidade constantes e iguais a 36 km por hora e 108 km por hora, respectivamente. Sabendo que se movem no mesmo sentido e que o motociclista B parte 3 segundos após a partida de A. Determine, item A, o instante na qual os dois motociclistas se encontram após a partida de A. A primeira coisa, a gente vai transformar as velocidades médias de quilômetros por hora para metros por segundo, ok? Então, no móvel A, o motociclista A tem velocidade de 36 km por hora. Transformando para metros por segundo, vai ficar 10 metros por segundo. Isso logo após, né, ele só partiu 3 segundos após o motociclista B. Então, se ele percorre 1 metro por segundo, então em 3 segundos, né, o espaço inicial terá sido de 30 metros, ok? E a velocidade do motociclista B, que é igual a 108 km por hora, transformando para metros por segundo, é 30 metros por segundo. Montando as equações horárias de A e B, então eu tenho que a equação horária do motociclista A é 30, né? O deslocamento inicial, mais 10t. Do motociclista B, o espaço inicial dele é 0. Então, vai ficar a sua função horária, espaço de B é igual a 30t. Como eu quero o encontro, né, então, eu vou igualar a equação A à equação B, a função A à função B. Então, vai ficar 30 mais 10t igual a 30t. Então, passando 10 para o segundo membro, vai ficar 30 igual a 30t menos 10. Então, 30 vai ser igual a 20t. Então, vai ficar t igual a 30 dividido por 20, que vai dar 1,5, ok? Então, 1 segundo e meio. Mas a gente tem que lembrar que o motociclista A só partiu 3 segundos após o motociclista B. Então, o tempo total vai ser 3 segundos mais 1,5, que vai ser 4,5 segundos. No item B, eu quero a posição de encontro, ok? Então, a posição de encontro, pegando uma das equações, uma das funções, pode ser A ou pode ser a B, tá? Aí tá feito com a B. Deslocamento de B vai ser igual a 30 vezes T, onde o tempo que a gente encontrou foi de 1,5 segundos. Substituindo, eu tenho que a posição de encontro é igual a 45 metros, ok? Questão 8. Um atirador aciona o gatilho de sua arma, que está apontada para um alvo fixo no solo. A velocidade da bala ao sair do cano
da arma é de 660 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele ouve o barulho da bala atingindo o alvo. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 30 metros por segundo. Calcule a distância do atirador até o alvo. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem a velocidade média da bala ao sair do cano da arma e a gente tem a velocidade média da velocidade do som no ar, ok? E a gente tem o tempo, que é 2 segundos. O tempo total que tudo isso acontece é de 2 segundos. O tempo da bala com o tempo do som são de 2 segundos. Então, lembrando lá como fazer o cálculo da velocidade média, nós temos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Fazendo essa multiplicação em cruz, eu tenho que velocidade média vezes o ΔT é igual a ΔS. Isolando o ΔT, que é quem eu já tenho, que é o tempo total, que é 2 segundos, ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade média. Eu tenho duas velocidades médias, né? Que é a velocidade média da bala ao sair do cano da arma e a velocidade média do som no ar. Então, eu quero calcular a distância do atirador até o alvo. Então, vou ter que juntar essas duas velocidades médias. E a distância, conforme a figura aí, a imagem, a distância do atirador até o alvo, ela está representada por x. Ok? Então, eu substituindo, eu tenho o ΔT, que é 2. Então, 2 vai ser igual a x, que é a distância, nossa distância desconhecida, sobre a velocidade média é 620, mais, né, x, que é a distância, nossa distância desconhecida, sobre a velocidade média, que é 340. Calculando o MMC de 620 e 340, dá 1.220. Então, 1.220 dividido por 1 vezes 2 dá 22.440. 11.220 dividido por 660 vezes x dá 17x. 11.220 dividido por 340 vezes x dá 33x. Então, agora eu vou trabalhar só com a equaçãozinha de cima, né? Então, vai ficar 22.440 igual 17x mais 33x, 50x. Então, x vai ser igual a 22.440 dividido por 50. Então, x vai ser 448,8 metros. Então, a distância do atirador ao alvo é de 448,8 metros. A questão 9... ela diz o seguinte: um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar de módulo igual a 74 km por hora. No mesmo instante, parte outro de Camacá, no Rio Grande do Sul, com a velocidade escalar constante de módulo igual a 56 km por hora. Aí a gente tem a representação por meio do desenho e a gente tem o caminhoneiro A e o caminhoneiro B. E aí ele quer que a gente diga em que cidade eles se encontrarão. Primeira coisa, vamos montar as funções horárias, tanto do móvel A, do caminhoneiro A, quanto do caminhoneiro B. Se a gente observar aí na imagem, o caminhoneiro A parte do espaço inicial 0 e o caminhoneiro B parte do espaço inicial 1.300. Um está no sentido positivo da reta e outro está no sentido negativo da reta. Então, o móvel A, a velocidade dele vai ser positiva e do B vai ser negativa, ok? Substituindo, no caminhoneiro A função horária vai ficar espaço do caminhoneiro A igual a 74T e do caminhoneiro B vai ficar 1.300 menos 56T. Como eu quero ponto de encontro, né, eu vou igualar as duas funções, vai ficar 74T igual a 1.300 menos 56T. Resolvendo, né, vai ficar 130T igual a 1.300. Então, T vai ser igual a 10 horas.
substituindo aí, né, o tempo, eu tenho que ir pegando qualquer uma delas das equações, eu peguei a A, então vai ficar 74t, que é igual a 74 vezes 10, então o deslocamento vai ser igual a 740 quilômetros, que é o item B, ok?